guindastes Palfinger são equipamentos de carga muito potentes e especialmente versáteis, e estão disponíveis nas categorias de potência entre 1 e 120 toneladas métricas de potência de elevação. Os guindastes da categoria até 30 toneladas métricas de potência de elevação, ou um comprimento de braços hidráulicos inferior a 15 metros, são classificados como guindastes de carga para caminhões. Os guindastes com mais de 30 toneladas métricas de potência de elevação ou com comprimento máximo dos braços acima de 15 metros são classificados como autoguindastes. Um grande número de equipamentos opcionais ou adicionais permitem ampliar o campo de aplicações dos guindastes. Dependendo do emprego, podem ser fornecidos diferentes conceitos de guindastes. O mais comum é o guindaste de carga dobrável fixado na largura do veículo. O assim chamado guindaste de braço longo é utilizado principalmente em empresas de construção civil e no transporte de materiais de construção. O guindaste de semi-reboque, na maior parte dos casos, é montado no centro do mesmo. Há diversas variantes de comando disponíveis. O equipamento standard da maioria dos guindastes são comandos a partir do solo por ambos os lados do guindaste. O comando em plataforma de controle é combinado com o controle a partir do solo. O assento aéreo pode ser fornecido com cobertura para o operador e com estofamento aquecido se o cliente desejar. O comando com controle remoto por radiofrequência está sendo cada vez mais utilizado. O operador do guindaste pode posicionar-se fora da área de perigo da melhor forma, dependendo do local de operação. Além disso, o controle remoto permite selecionar individualmente diversas velocidades. O controle remoto é ideal para ser utilizado no cesto aéreo, quando for necessário trabalhar com ele elevado. A operação correta do guindaste garante um rendimento elevado, além de segurança para o operador do guindaste e para as demais pessoas que se encontram no local do trabalho. A operação de um guindaste não é um brinquedo de criança. Pressupõe treinamento, exige senso de responsabilidade, sensibilidade e experiência, bem como o conhecimento adequado sobre as normas legais de segurança. A versão resumida das instruções de serviço do guindaste, após a montagem do mesmo, deverá ser afixada de forma visível próximo ao local do comando. Basicamente, o empresário é o responsável pela seleção de um operador apropriado e treinado, devendo contratá-lo por escrito. Uma condição prévia importante é que o operador do guindaste se familiarize a fundo com o equipamento antes da utilização na prática. Esta é a finalidade do treinamento do operador do guindaste, feito por pessoal especializado, do montador ou do fornecedor, exigido por lei em países da Europa. Esta também é a finalidade das instruções de operação que sempre devem ser levadas no veículo. O mesmo vale para o comprovante da última revisão do guindaste. As instruções de operação informam sobre o manejo correto do guindaste. Contém importantes indicações de segurança, contém instruções para serviço e manutenção, e informam sobre a função e o tipo construtivo que o operador deverá conhecer a fundo. Os componentes mais importantes. O guindaste é composto dos seguintes componentes principais: base com mecanismo de giro por cremalheira. Os guindastes maiores são equipados com um mecanismo de giro sem fim, a coluna do guindaste com cilindro de elevação, o braço anterior com cilindro de articulação e braço posterior com cilindros de extensão. Do sistema hidráulico fazem parte
o tanque de óleo com filtro de retorno, o filtro de alta pressão e a bomba de alta pressão ligada à tomada de força do caminhão. Dependendo das condições de serviço, por exemplo, quando os guindastes estão em serviço contínuo, deverão ser equipados com um radiador de óleo. A bomba hidráulica é conectada e desconectada através da tomada de força do caminhão. O ajuste da vazão específica recomendada é feito pelo conta-giros do caminhão. Deve-se levar em conta a diferença do número de rotações da caixa de câmbio, tomada de força e transmissão. É imprescindível respeitar o número de rotações do motor determinado pelo montador. O guindaste tem seu melhor rendimento respeitando-se a vazão recomendada para cada modelo. É importante salientar que o aumento do número de rotações não traz aumento de potência. Pelo contrário, o aumento da rotação e, consequentemente, o aumento da vazão levam ao superaquecimento do óleo, dificultando o controle e diminuindo a capacidade de rendimento do guindaste. Posta em marcha. A primeira condição para o trabalho seguro com o guindaste é a escolha do local e o apoio correto do equipamento. Por razões de segurança, sempre que possível, a área de trabalho deve ser demarcada. O freio de mão deve ser sempre acionado. A utilização de calços sobre as rodas do caminhão pode contribuir para assegurar a estabilidade. Os braços das sapatas estabilizadoras de apoio devem ser desbloqueados e estendidos em ambos os lados, sempre na sua largura máxima de apoio. Tendo em vista que o cálculo de estabilidade baseia-se na largura máxima de apoio, não é permitido o trabalho se os braços não estiverem totalmente estendidos. Vale o mesmo se o guindaste possuir sapatas extraídas hidraulicamente. Os braços das sapatas deverão sempre ser completamente estendidos em ambos os lados. As sapatas giratórias extraídas mecânica ou hidraulicamente são bloqueadas manualmente depois de abertas. No caso de o veículo possuir sapatas estabilizadoras adicionais, estas deverão ser manejadas da mesma maneira que as sapatas estabilizadoras do guindaste. Se o local de trabalho exigir posição inclinada, o ângulo de inclinação do veículo não poderá ser superior a 5 graus em nenhuma direção, pois a estabilidade e o momento de giro foram dimensionados para este ângulo máximo. Na posição final das sapatas estabilizadoras, deve-se cuidar para que o bloqueio encaixe corretamente. Assim, a segurança será aumentada. Se a sapata estabilizadora for equipada com uma chave de comutação, esta deverá ser aberta para estender as sapatas. Calços de material sintético, resistentes e especialmente leves, também poderão ser fornecidos sob solicitação. No processo de apoio, a sapata estabilizadora deve estar no campo de visão do operador. Fecha-se a chave de comutação de ambas as sapatas estabilizadoras. Quando não se pode ver o outro lado, o operador deve ir até o lado oposto para realizar o apoio. Nunca elevar completamente nenhuma das rodas do caminhão. O sistema amortecedor do veículo deve compartilhar a carga para que o efeito do freio do veículo permaneça intacto. As sapatas não estão dimensionadas para elevar um veículo carregado. O apoio está correto quando as sapatas estão completamente apoiadas na caixa de apoio da base.
os pneus tiverem bom contato e o caminhão estiver firmemente apoiado nas rodas. O operador do guindaste deverá assegurar-se de que o solo é estável. Se o solo não for suficientemente firme, devem-se colocar calços de grande superfície debaixo das sapatas. Calços de material sintético especial também são apropriados neste caso. Quanto mais macio for o solo, maiores deverão ser os calços. Também é necessário compensar as irregularidades do solo com calços adequados. O guindaste não pode ser tirado da posição de transporte antes de obter-se o apoio necessário. O guindaste apenas pode ser desdobrado com o operador situado do lado oposto do suporte do braço. O manejo do lado do suporte do braço é perigoso e proibido. O operador pode sofrer lesões quando o sistema de braço se eleva. As instruções de operação e um adesivo na coluna informam sobre a sequência correta a ser seguida. Primeiro, elevar o braço anterior à sua posição máxima. Segundo, desbloquear a segurança das lanças, recolhendo ligeiramente o braço posterior. Terceiro, tirar as lanças dos encaixes de segurança. E, finalmente, abrir o braço posterior. Nos modelos da série 080 ou Performance com final zero, por exemplo, PK 10.000, e nos guindastes para cargas pesadas a partir de 48 toneladas métricas de momento de elevação, o sistema de braços está apoiado e fixado sobre um suporte de braços na coluna do guindaste. Ao abrir o guindaste, é imprescindível respeitar a sequência prevista para o manejo. Primeiramente, deve-se recolher o cilindro articulado até o batente. Somente depois disso, o sistema de braços pode ser tirado do suporte. Esta sequência de operações garante que o braço articulado não caia no momento em que sai do suporte dos braços. As funções das alavancas de comando encontram-se identificadas por símbolos normatizados. A direção da seta corresponde à direção do movimento da alavanca de comando e dos movimentos do braço. Segundo a norma DIN 15006, o comando está conectado de modo que todos os movimentos do guindaste que aumentam o momento de carga se iniciem movimentando-se a alavanca para cima. Nos guindastes com assento ou plataforma elevada, os movimentos do guindaste que aumentam o momento de carga se iniciam movendo-se a alavanca para frente. Os momentos de carga aumentam, deslocando a carga para fora, baixando o braço anterior para que este se encontre na posição elevada durante os movimentos de elevação do braço posterior. Se o braço posterior estiver estendido, o momento de carga também aumenta brevemente ao dobrar-se o braço. A função de giro é identificada por uma alavanca do comando de cor diferente da preta. Muitos guindastes são dotados de um interruptor de emergência prescrito legalmente em muitos países. Quando se ativa o interruptor de emergência devido a uma situação perigosa, todas as funções do guindaste são bloqueadas até que o interruptor seja desativado. Um adesivo de capacidade de carga informa a carga máxima que se pode elevar dependendo do comprimento e da posição do braço. Os gráficos de carga contidos nas instruções de operação fornecem uma representação detalhada das forças de elevação. Deve-se escolher o gráfico de carga válido para o respectivo guindaste, levando em conta as extensões hidráulicas disponíveis.
O peso dos acessórios de suspensão da carga deve ser descontado da força de elevação. Os acessórios de suspensão da carga são equipamentos mecânicos e hidráulicos adicionais. O rotator contínuo, por exemplo, pesa aproximadamente 25 kg. E a garra de duas conchas, aproximadamente 250 kg. Somando, são 275 kg a serem descontados da força de elevação. Trabalhando com lanças manuais, os pesos das mesmas deverão ser descontados da força de elevação do guindaste. Os pesos das lanças manuais estão indicados no adesivo de capacidade de carga. No modelo PK 54000, com duas lanças manuais, isto significa que este guindaste tem uma redução de 155 kg em sua capacidade de elevação, independentemente de as lanças estarem estendidas ou recolhidas. Após o recolhimento das lanças manuais, os acessórios de suspensão de carga sempre deverão ser reinstalados nas extensões hidráulicas. Proteções contra sobrecarga. Dependendo das normas legais de cada país, o guindaste deverá ser protegido contra a sobrecarga de diversas formas. Quando não há proteção especial contra a sobrecarga instalada por não ser legalmente prevista no país, o braço do guindaste começa a baixar lentamente quando a sobrecarga é alcançada. Todos os guindastes de braço articulado de série da Palfinger são equipados com uma proteção hidráulica contra a sobrecarga OSK ou com uma proteção elétrica contra a sobrecarga OFB. Quando a sobrecarga é atingida, todas as funções que aumentam o momento de carga são bloqueadas. Nos guindastes com controle remoto, além disso, a sobrecarga é indicada por um sinal sonoro. Com a redução do momento de carga, todas as funções bloqueadas voltam a desbloquear-se. Com a proteção hidráulica contra a sobrecarga USK, as alavancas manuais são bloqueadas por cilindros de bloqueio no momento em que a sobrecarga é atingida. Nos casos em que a proteção contra a sobrecarga USK for equipada com um manômetro, a carga do guindaste pode ser controlada visualmente. A sobrecarga também pode disparar no guindaste descarregado, deslocando-se o braço anterior até o batente. Esta situação fictícia de sobrecarga pode ser facilmente resolvida acionando-se brevemente o interruptor de pressão máxima. Nas demais situações de sobrecarga, é rigorosamente proibido pressionar o interruptor de pressão máxima. Se não houver interruptor de pressão máxima no painel de comando, a situação fictícia de sobrecarga pode ser resolvida ativando-se brevemente as funções de recolher lanças e baixando-se o braço anterior. Na proteção elétrica contra a sobrecarga UFB, os movimentos que incrementam o movimento de carga são controlados através de um interruptor pendular no braço articulado. As alavancas manuais não se bloqueiam. A desconexão ocorre através de um bloco coletor hidráulico de óleo. A proteção contra a sobrecarga UFB dispõe de diodos de aviso que acendem com luz verde durante o serviço normal do guindaste. Na situação de sobrecarga, o diodo correspondente começa a piscar intermitentemente com luz vermelha, indicando que a proteção contra a sobrecarga foi acionada pelo guindaste, pela fly jib ou o guincho de cabo.
Pode ocorrer que a proteção contra a sobrecarga dispare ao deslocar-se o braço anterior até o batente final superior. O mesmo acontece deslocando-se a fly jib até o batente. Para fazer o desbloqueio, é necessário baixar o braço anterior ou o sistema de articulação e pressionar o interruptor de pressão máxima. No trabalho com lanças manuais, o aviso de carga máxima não ocorre com proteção contra a sobrecarga, mas pela capacidade de carga das lanças manuais. Com o braço nesta posição, a desconexão por sobrecarga dispararia com uma carga de 2.500 kg. Na prática, é proibido carregar o guindaste com um peso superior ao indicado nas lanças manuais. Os guindastes são equipados com válvulas de retenção de carga. Funcionando como válvulas automáticas de fechamento, evitam que a carga seja baixada involuntariamente, inclusive com o motor desligado. O sistema HPLS. Se o guindaste for equipado com um sistema HPLS, é possível aumentar as forças de elevação no limite do guindaste. No momento em que o guindaste carregado supera o limite de sobrecarga, o sistema avisa acendendo o botão de controle vermelho. Pressionando o botão de controle verde, o sistema é acionado. Suas luzes acendem e a força de elevação aumenta em aproximadamente 15%. Simultaneamente, a velocidade de trabalho é reduzida em aproximadamente 30% da velocidade máxima para não aumentar a carga dinâmica da estrutura. Quando a luz do botão de controle vermelho se apaga, sinaliza que estamos deixando de trabalhar com o sistema HPLS. Pressionando o botão de controle vermelho, volta-se a conectar o guindaste ao serviço normal de trabalho. No guindaste com controle remoto, o painel de comando à distância mostra se o sistema HPLS está ligado ou desligado. Paltronic. Se o guindaste for equipado com um sistema Paltronic, este se encarrega de controlar as funções de parada, de emergência e de sobrecarga. Conectando a bomba hidráulica, fornecemos corrente ao sistema Paltronic, desde que esta conexão tenha sido feita durante a montagem do guindaste. Se esta conexão não foi feita durante a montagem do guindaste, a conexão é feita pressionando-se a tecla ON. Se o guindaste for equipado com vários postos de comando, deve-se atentar para que o interruptor de emergência se encontre na posição normal em todos estes postos de comando. A barra de diodos mostra o percentual da carga máxima correspondente do guindaste. Quando o limite de sobrecarga é alcançado, o diodo vermelho se ilumina e um sinal sonoro dispara. Se o aviso de sobrecarga for disparado por um deslocamento até o batente, o desbloqueio será feito pressionando-se a tecla OLP e baixando o braço anterior. Se o sistema Paltronic for equipado com uma função HPLS, a barra de diodos também serve como indicador de carga. A iluminação do diodo amarelo e um som longo com intervalos sinalizam que 90% da capacidade de carga foram alcançados. A iluminação do diodo vermelho e um som curto e contínuo sinalizam que 100% da capacidade de carga foram alcançados.
Conecta-se o sistema HPLS pressionando o botão do HPLS. Pressionando novamente o botão HPLS, desliga-se o sistema. Isto não pode ser feito até que o guindaste tenha saído do campo de ação do sistema. O manejo correto. Antes de enganchar uma carga, o operador do guindaste deve informar-se sobre o peso real da mesma. Em caso de dúvida, o peso real da carga pode ser verificado no local utilizando um dinamômetro, por exemplo. Somente estão autorizados meios de fixação certificados que devem ser submetidos anualmente a uma revisão a cargo de especialistas. O operador do guindaste é responsável pela escolha do meio de fixação adequado. O adesivo de capacidade de carga indica a que distância a carga pode ser movimentada. O gráfico da capacidade de carga mostra as possíveis formas de elevação em toda a gama de movimentos. As alavancas de comando nunca devem ser movidas bruscamente, independentemente do tipo de comando utilizado. Realizando os movimentos do comando com cuidado, aumenta-se a segurança, aliviando o guindaste e o chassi do veículo. A velocidade de trabalho deve ser adaptada ao alcance do guindaste e ao peso da carga. Se o veículo do guindaste não alcançar a segurança de estabilidade em toda a área de giro de 360 graus, será necessário instalar um limitador de giro. Quando se comanda o guindaste desde uma plataforma elevada, o giro acima da plataforma de comando deve estar bloqueado. O guindaste de carga para caminhões foi desenvolvido basicamente para elevar as cargas. É proibido exercer pressão, empurrar, arrastar ou puxar as cargas. A atenção deve ser redobrada quando se trabalha nas proximidades de fios e cabos elétricos. As distâncias de segurança estão contidas nas normas de prevenção de acidentes ou nas instruções de operação. Em caso de não observação, existe perigo de morte. Para excluir o risco de lesões durante o manejo do guindaste, é necessário respeitar as distâncias mínimas de segurança entre o guindaste e os pontos onde podem ocorrer cortes ou esmagamentos. Serviço com guincho de cabo. Os guindastes de carga para caminhão são equipados cada vez mais frequentemente com guinchos de cabo. O guia do cabo. As operações do guincho estão descritas nas instruções de operação. Com o guincho de cabo, as cargas podem ser erguidas somente na vertical. É proibido arrastar a carga ou elevá-la de forma oblíqua. Deve-se prestar atenção para que as lanças manuais não sejam sobrecarregadas devido ao serviço com o guincho de cabo. Por exemplo, se o guincho de cabo tiver uma força elevadora de 1.200 kg e a lança manual tiver uma capacidade de carga de no máximo 770 kg, o guincho de cabo somente poderá ser usado com um peso máximo de 770 kg. Ao estender os braços e ao realizar diversos movimentos de articulação, deve-se prestar atenção para que haja distância suficiente entre a roldana e o moitão. Caso contrário, o cabo pode ser danificado.
Antes de recolher o guindaste, é recomendável desenlear o cabo para conservá-lo da melhor forma possível. Colocar o guindaste na posição de transporte. Quase todos os modelos de guindastes da Palfinger podem ser colocados na posição de transporte seguindo um único esquema muito simples. Primeiramente, deve-se recolher todos os prolongamentos dos braços até 40 cm antes de sua posição final. O braço principal é colocado na posição mais elevada, o braço articulado é dobrado completamente e as lanças são introduzidas no dispositivo de segurança de transporte. Somente então abaixa-se o braço principal até a sua posição final. O guindaste só pode ser recolhido quando o operador está do lado oposto ao sistema de braços. Realizando o processo do lado errado, há perigo de lesões provocadas pelo sistema de braços. Os mesmos princípios são válidos para os guindastes da série 080 e os guindastes das cargas pesadas com momento de elevação superior a 48 toneladas métricas. Neste tipo de guindaste, primeiramente as extensões são introduzidas completamente. O guindaste é girado à posição de repouso e o braço anterior é abaixado até que se encaixe no dispositivo de segurança de transporte localizado na base e o sistema articulado fique apoiado no suporte dos braços na coluna do guindaste. Quando o guindaste possuir sistema de segurança com gancho de retenção no braço posterior, as lanças devem ser fixadas adicionalmente. Para realizar esta fixação, as extensões devem ser levemente deslocadas para que o gancho encaixe. Ao recolher as extensões até o fim, o gancho bloqueia automaticamente. O guindaste de braço longo é recolhido ou desdobrado na mesma sequência que o guindaste padrão. Se quisermos guardar o guindaste desdobrado, devemos prestar atenção na altura total. Se o guindaste possuir válvulas manuais de retenção nas sapatas, essas deverão ser abertas para proceder ao recolhimento das sapatas. Após o recolhimento das sapatas, as válvulas deverão ser novamente fechadas. Desbloqueia-se o dispositivo mecânico de segurança das sapatas, introduz-se a sapata manualmente ou hidraulicamente. Deve-se prestar atenção especial para que as seguranças das sapatas encaixem adequadamente e sejam asseguradas adicionalmente. Se as sapatas não estiverem adequadamente fixadas, poderão soltar-se durante o transporte e provocar graves acidentes. Se os guindastes forem guardados sem recolher, deve-se prestar atenção para a altura total a fim de evitar colisões debaixo de pontes, viadutos e túneis. Antes da partida, o acionamento da tomada de força deve ser obrigatoriamente desligado. Serviço e manutenção. É importante realizar os serviços de conservação e manutenção dentro dos prazos e da forma adequada.
inclusive o controle visual regular dos pontos aparafusados. Sobretudo, os prisioneiros de fixação, que podem soltar-se, deverão ser apertados com o torque indicado nas instruções de operação. A lubrificação adequada dos mancais reduz o desgaste e aumenta a vida útil do guindaste. As extensões dos braços devem ser lubrificadas apenas nas zonas de deslizamento. Para realizar a lubrificação, deve-se estender os braços completamente e apoiar o sistema de braços no solo. Pressionando levemente o cilindro de elevação, facilita-se o acesso aos pontos de lubrificação nas zonas de deslizamento. Ao verificar o nível do óleo hidráulico, o guindaste não deve estar apoiado. Para lavar o guindaste, recomendam-se apenas produtos de limpeza com pH neutro e que sejam biodegradáveis. Na lavagem com alta pressão, a temperatura não deve ultrapassar 60 graus centígrados. Os guindastes de carga e os acessórios de fixação deverão ser submetidos a uma revisão no mínimo uma vez por ano. Para quaisquer outras dúvidas, a organização de serviço pós-venda da Madal Palfinger oferece uma rede abrangente de oficinas autorizadas com pessoal qualificado e treinado, além de peritos.